Papo Produtivo de hoje, sexta-feira, vem dar seguimento à polêmica levantada na semana passada, quando estivemos aqui com a presidente da Associação Nacional dos Produtores de Cacau, a senhora Vanusa Barroso. Para quem não assistiu o nosso programa, Vanusa levantou a problemática em torno à Instrução Normativa número 125, que eliminou a exigência da substância brometo de metila, substância esta que era eficaz para o controle de algumas pragas oriundas da África. E entre o seu pronunciamento, a mesma teceu comentários em relação ao controle fitossanitário aqui no Porto de Ilhéus e citou o SIC, Centro de Inovação do Cacau, como o órgão que está à frente deste controle. Revejam um trecho desta entrevista. Vanusa, nessa abordagem fitossanitária, a gente tem que trazer essa polêmica aqui para a nossa região de Ilhéus, a região da Bahia, que é uma região que já foi vítima, já foi alvo de problemas fitossanitários, né? E aí a gente extrapola e vai além de interpretações se biológico, se terrorismo, se natural. Mas nós temos um processo de abertura muito grande. O Porto de Ilhéus, nós recepcionamos essas cartas. E aí eu quero que você nos diga como é que você avalia a nossa estrutura, a nossa recepção para o combate, para o controle dessas pragas ou desses problemas futuros que podem vir através da nossa estrutura portuária, né, na nossa estrutura de exportação aqui na região de Ilhéus, que é, sim, considerado o grande processo, né, de abertura, de chegada do que vem de fora. Eliane, segundo informações, tá? Nós não temos isso comprovado, mas estamos buscando essa comprovação. Mas, segundo as informações, é que esse controle fitossanitário, na origem, lá no Porto de Ilhéus, está muito afrouxada. O que é isso? Segundo informações que nós recebemos, o diretor da SEPLAC, tá, o senhor Valdec, retirou das funções alguns fiscais que antes faziam as importações fitossanitárias dos navios que chegam, colocando em outras funções e passando essas atribuições a cargo do SIC, que é Centro de Inovação do Cacau. Bom, não estou aqui afirmando que ele está cometendo um crime ou não. Acredito que ele está fazendo algo dentro da legalidade. Porém, imagine você, nós já não temos lá o brometo de metila, que é a única substância capaz de matar essas pragas. Quando chegam aqui, os fiscais que já tinham toda uma experiência profissional, a expertise de fazer estes trabalhos, eles foram colocados em uma outra função e aí passou para uma empresa privada. Bom, se está dentro da legalidade ou não, não sei lhe informar, Caliane. Eu só te digo que está afrouxado, tá? Porque quando a gente ouve uma coisa dessa, a gente fica ainda mais preocupado, porque quem está fazendo este controle, quem está pagando este controle é a própria indústria, né? Então, assim, bom, está dentro da legalidade? Não sei, mas se estiver, essa legalidade está errada. Quem tem que fazer esse controle fitossanitário é o Estado. Ele é o responsável, porque, vejam bem, se aconteceu alguma coisa de errado, como você falou aí muito bem sobre a vassoura de bruxa, se foi introduzido criminosamente ou não, nós sabemos que foi criminosamente, foi um crime, né? Mas até hoje os produtores de cacau amargam grandes prejuízos, né? Então, quem vai ficar com prejuízo quando essa estriga aparecer aqui no sul da Bahia? E isso se disseminar, quem vai pagar o preço? Vai ser a indústria? Vai ser o SIC? Vai ser quem? Então, assim, Caliane, realmente
realmente, se está dentro da legalidade ou não, não sei lhe falar, mas só te digo com toda certeza que tem algo de errado e muito grave. Os nossos políticos precisam realmente apertar e criar leis capazes de realmente nos dar esta segurança. Diante a este trecho da entrevista, o SIC solicitou à TV Cacau o seu direito de resposta. E fazendo jus à transparência e imparcialidade deste veículo de comunicação, que preza pela cooperação propositiva de toda a cadeia produtora do cacau, estamos recebendo aqui o diretor científico do SIC, Cristiano Vilela, que vem esclarecer e comentar sobre este pronunciamento. Obrigado, Caliana. A gente agradece aí o espaço, né, essa oportunidade de resposta e a oportunidade também de falar um pouquinho mais sobre o Centro de Inovação do Cacau e as atividades que a gente vem desempenhando aí desde a nossa criação em 2017. Coisa boa, Cristiano. Queria que você começasse falando um pouquinho para a gente qual é o papel do SIC e como vocês estão atuando no Brasil nos dias de hoje. Perfeito. Falar um pouquinho do SIC, sendo bem breve, né? O SIC ele nasce em 2017 como um projeto executivo do Parque Científico e Tecnológico do Sul da Bahia e que tem a CEPLAC, a UFSB, a UESC, os institutos federais e outras instituições, no total são 13 instituições que representam, né, que têm cadeira dentro do Parque Científico e Tecnológico e ditam as regras do funcionamento do parque. Em 2017, o parque ele cria o Centro de Inovação do Cacau, um projeto nosso, meu, da Adriana e do Samuel, e esse projeto ele tem como objetivo atuar na cadeia de cacau brasileiro, principalmente numa pauta muito específica, uma pauta que não estava sendo abordada naquele momento pela CEPLAC, que é a pauta da valorização de qualidade e qualidade e a retomada desse padrão de qualidade do cacau brasileiro. O Brasil, que já teve cacau aí cotado em bolsa como Bahia Superior, né, uma cotação diferenciada da Bolsa de Nova York. A nossa estratégia é, sim, apoiar hoje pequenos produtores rurais, agricultura familiar, sem essa distinção do que é pequeno, médio e grande, mas assim com um foco muito maior no pequeno, porque a gente acredita que o pequeno produtor, com essa abordagem de valorização da qualidade, ele consegue ter uma agregação de valor maior. Então, o SIC ele vem atuando muito fortemente nessa pauta de qualidade. Claro que vou citar aqui outras atividades que a gente vem desenvolvendo, né, desde 2017. Uma delas, e que vale a pena citar agora, é o Concurso Nacional de Qualidade Cacau Especial do Brasil, Qualidade e Sustentabilidade, um projeto em colaboração com a CEPLAC, nós fazemos isso em conjunto com a CEPLAC, e esse projeto ele visa justamente trabalhar a qualidade do cacau brasileiro, mas, além de tudo, trabalhar a reputação do cacau do nosso país, né? Então, ele é uma estratégia de valorização da reputação do cacau nacional, e o SIC vem atuando fortemente nesse processo. Somos, essencialmente, Caliano, um laboratório, né? Um laboratório de classificação de cacau e análise sensorial e análises químicas e físico-químicas. A gente vem desempenhando algumas atividades de pesquisa também, daqui a pouco eu vou citar algumas delas, e o nosso foco tem sido na classificação desse cacau. Eu brinco muito agora com alguns produtores que a gente fala que a gente quer trazer para o produtor brasileiro o conceito do filé mignon do cacau. Eles têm que aprender a vender o filé mignon do cacau deles. A gente não está falando de cacau fino, nem de cacau, né, nem grandes investimentos para produzir cacau. A gente está falando para que o produtor aprenda a vender cacau, a negociar cacau num padrão diferenciado com ágios superiores e tirar realmente o filé mignon desse cacau. E também, acho que está relacionado com o nosso assunto, desde o ano passado, início desse ano, o SIC passou a ter um papel na classificação do cacau brasileiro, né? O SIC é hoje o único laboratório credenciado no MAPA que faz classificação vegetal. E é bom separar classificação do que é inspeção fitossanitária. São duas coisas totalmente diferentes, né? Que eu vou ter a oportunidade de falar um pouquinho mais na frente. Então, o SIC ele vem desempenhando esse processo de classificação de cacau, tanto para indústrias nacionais, na compra do cacau, e quando eu falo classificação, eu estou falando de padrão oficial de classificação, que é o enquadramento do cacau em tipos, né?
se é um cacau tipo 1, tipo 2, tipo 3, fora do tipo, assim como existe no arroz, que a gente compra aí nas prateleiras do supermercado, se é arroz tipo 1, tipo 2, feijão tipo 1, tipo 2. Esse é um enquadramento para todas as commodities brasileiras, de que, em termos de qualidade, você espera que um cacau tipo 1 ou um arroz tipo 1 seja melhor em termos de qualidade do que um outro. Então, o SIC ele vem desempenhando isso para empresas como Dengo, Raoma, para o mercado Bintubá, e oficialmente, como preconiza a legislação, a IN 38, a gente tem feito esse papel na importação do cacau. A IN 38, ela é o padrão oficial de classificação do cacau brasileiro. Ela tipifica o cacau nos seus diversos tipos e ela é obrigatória, essa classificação oficial, no caso de importação de commodities pelo Brasil, na venda direta desse produto ao consumidor e nas compras públicas, né? Então, para programas de PAA, PNAE, se a prefeitura vai comprar e distribuir amêndoas de cacau, essa amêndoa tem que ser classificada, porque a gente está falando aí de critérios de qualidade. Então, a gente vem atuando, vou ter a oportunidade de falar um pouco mais sobre isso aqui no decorrer da nossa conversa, nas mais diversas áreas voltadas exclusivamente à questão da qualidade e da reputação do nosso cacau. Isso é muito bom, Cristiano, porque o que a gente realmente, acho que toda a região cacaueira do Brasil, nós estamos falando só e não estamos nos restringindo somente ao sul da Bahia, e sim ao todo o território nacional que pensa cacau, que investe no cacau ou no próprio chocolate, porque precisa desse controle, precisa dessa classificação, precisa deste olhar técnico de fato, para que nós tenhamos aí, alcancemos, né, a grande referência, como o Brasil é sim, de cacau, não só de qualquer cacau, mas cacau de qualidade. De qualidade. E aí a gente falar de cacau de qualidade, a gente tem que entrar no critério pesquisas, né? Acho que a grande mola de alcançarmos este resultado de qualidade está dentro das pesquisas. E eu queria que você falasse um pouquinho para a gente como é a atuação do SIC no campo das pesquisas hoje e qual é a relação desse Centro de Inovação do Cacau com a nossa tão querida CEPLAC. Perfeito, Kaliane, muito obrigado pela pergunta. É bom frisar que, assim, a gente vem desempenhando um papel de pesquisa, o SIC se propõe a ser, nós somos uma ICT, uma Instituição de Ciência, Tecnologia e Inovação, também, isso definido no nosso Estatuto Social. E a gente vem desenvolvendo pesquisas muitas vezes um pouco mais aplicada, a exemplo do que a gente está fazendo especificamente para a IN 38, né? Por exemplo, a gente está revisando a IN 38, revisitando a IN 38, e nós avançamos nessa construção, numa construção coletiva com a cadeia do cacau, principalmente com as indústrias, na reformulação da IN 38, que em breve ela vai para consulta pública. E isso é fruto de algumas pesquisas internas dentro do SIC. A gente propôs, por exemplo, modificações importantes para critérios de qualidade, considerar cacau superior, considerar cacau fino, considerar o enquadramento do cacau em categorias como varietal e mistura de clones. São termos que já participam hoje do comércio de cacau no Brasil e lá fora e que não estão contemplados na IN 38. Ou seja, a gente traz com essa estratégia de pesquisa e também de inovação uma abordagem para aumentar, melhorar o padrão de qualidade do cacau brasileiro. E a gente vem fazendo pesquisa com esse foco, né, na pesquisa aplicada especificamente, principalmente na parte de melhoria da fermentação do cacau brasileiro. A Adriana Reis, que é pesquisadora nossa, tem feito trabalhos e publicando artigos científicos aí em colaboração com alguns pesquisadores desta instituição e da UFBA. A gente também vem desenvolvendo tecnologias e inovações aplicadas à cadeia do cacau. Estamos também, nesse momento, realizando uma pesquisa para a caracterização de sabores e aromas de variedades de cacau brasileiro, na tentativa de montar um mapa das principais regiões, das variedades e desse enquadramento de sabor que essas variedades têm, né? O perfil sensorial de cada uma delas. Uma coisa que a gente vai divulgar agora, acho que a gente aproveita para lançar aqui em primeira mão na TV Cacau, o SIC desenvolveu um classificador automático de cacau. A gente está falando de classificação automática, de IN 38, dessa obrigação que hoje a gente faz no processo de importação, que é uma inspeção visual da qualidade do cacau, na sua grande maioria, e a gente está fazendo isso agora usando uma máquina que, por conta de uma modificação que teve na portaria do mapa, que permite agora, na classificação vegetais, a automação do processo,
o SIC desenvolveu um classificador, o primeiro classificador do mundo que faz classificação automática de cacau. Nem as indústrias têm esse equipamento. A gente desenvolveu esse equipamento em parceria com a empresa chamada Ground Eye, né? Olho do grão, aí traduzindo literalmente do inglês para o português. E nós temos hoje um equipamento que é fornecido pela Ground Eye e um software, uma classificação que foi desenvolvida pelo Centro de Inovação do Cacau. E a gente segue agora na validação desse equipamento, e no futuro muito próximo a gente pode sim ter esse equipamento e esse classificador desenvolvido por a gente em todos os armazéns brasileiros, em todas as cidades que comercializam cacau, para facilitar o processo e, de certa forma, padronizar o processo de classificação sem ter esse viés, né, do olho humano quando faz a classificação. Então, nosso foco na pesquisa ele tem sido o fomento à pesquisa aplicada, promoção do ambiente inovador, né, desenvolvendo com isso parcerias estratégicas e de forma sempre colaborativa, né, buscando uma colaboração tanto com as indústrias que participam desse processo, quanto com outras empresas que, de alguma forma, veem aplicação da sua tecnologia na questão do cacau. E é importante frisar, eu falo isso em algumas conversas, Karina, que nenhuma instituição do Brasil tem o monopólio da pesquisa, né? Principalmente em cacau. Falo isso porque a gente é questionado recorrentemente sobre o nosso papel junto à CEPLAC, se a gente está tendo sobreposição de pesquisa. Eu falo isso, gente, a gente não tem o monopólio da pesquisa por nenhuma instituição no mundo. Existem dezenas de instituições brasileiras que pesquisam a temática cacau. Posso citar aqui a Unicamp, a UESC, né? E principalmente no cacau, fazendo uma referência na UESC, a UESC é uma das instituições que mais fazem pesquisas com cacau no mundo. Nós temos diversos programas de mestrado e doutorados aqui dedicados a temas relacionados à cacauicultura, né? Temos empresas na nossa região, principalmente agora, quando a gente fala que a CEPLAC lançou 2 materiais genéticos, temos empresas na região que estão desenvolvendo há mais de 20 anos novas variedades genéticas e vão lançar recentemente 20 variedades genéticas, né, de cacau. Então, na cacauicultura, em qualquer outra cultura no mundo, não existe isso do monopólio da pesquisa, que só uma instituição pode fazer pesquisa com cacau. A gente tem hoje a CEPLAC como grande parceira, a UESC também, né? Temos uma relação muito positiva com a CEPLAC, somos parceiros em alguns projetos, como o Concurso Nacional de Qualidade de Cacau Especial do Brasil, estamos buscando recurso em projetos para apoiar projetos internos da própria CEPLAC, né, porque a gente entende essa dificuldade hoje de acesso a recursos para fazer pesquisa. Então, a gente tem construído uma relação positiva com a CEPLAC de forma colaborativa, em que o SIC é uma instituição privada sem fins lucrativos, uma ICT também, capacitada, habilitada, com pessoas formadas. Eu tenho doutorado, a Adriana também, Samuel também, que pesquisam há bastante tempo com cacau, fazendo e apoiando pesquisa e fomentando, melhor dizendo, pesquisas com cacau, porque a gente também não consegue fazer nada sozinho, né? Lembramos também que precisamos avançar muito em relação às pesquisas em cacau. Tem muito assunto ainda carente de pesquisa, principalmente pesquisa aplicada na cadeia do cacau. Existe uma necessidade, a gente entende que existe uma necessidade da cadeia de fazer pesquisa aplicada, né? De reforçar essas pesquisas para resolverem problemas reais da cacauicultura. Mas também reforçamos que a indústria ela tem participado desse processo. Muito tem se falado agora, na parte entrando novamente na questão do melhoramento genético, com foco na resistência à monilíase, dos materiais que foram desenvolvidos pela CEPLAC, que 2 materiais foram lançados pela CEPLAC, e que a gente tem materiais agora, inclusive a presidente da NPC citou isso, né, que estão lá na Senagem, não foram encaminhados, mas ninguém lembra que foi a Barrica Libu que financiou a vinda desses materiais, os primeiros materiais de resistência à monilha, para serem avaliados pela CEPLAC, né? Uma colaboração da Barrica Libu com a CEPLAC permitiu com que fontes de resistência à monilha fossem introduzidas aqui no banco de germoplasma da CEPLAC, e essas pesquisas têm sido muito bem conduzidas pela equipe da CEPLAC, pelo Wilson Lopes e toda a equipe dele. Também faço referência à empresa Mars, que vai lançar nos próximos anos mais de 10 materiais genéticos, fruto de um programa de melhoramento genético de mais de 20 anos. Né? A Mondelez também tem feito pesquisas na parte de resistência ao estresse hídrico, tolerância à seca, muito por conta daquele evento que a Bahia vivenciou em 2015, né, de uma seca terrível, e que a gente teve várias regiões, e aí levantamento feito pela CEPLAC, que se perdeu
muitos hectares de cacau por conta do estresse hídrico. Então, a indústria tem participado desse processo de pesquisa e é saudável que ela participe, né? É desejável que ela participe. É desejável que essa pesquisa também seja feita de forma colaborativa, porque esse é o caminho. Eu não enxergo nenhuma outra solução no país hoje, se não for fazer pesquisa de forma colaborativa, fazer um pouco mais de pesquisa aplicada para resolver problemas sérios. A própria CEPLAC vem desenvolvendo, nesse momento, pesquisa importantíssima para desenvolver novos fungicidas, especificamente para a vassoura de bruxa e considerando monilíase também como alvo. Então, tem muita coisa sendo feita. Eu acho que também falta um pouco mais de divulgação, talvez, de comunicação do que está sendo feito pela cadeia de forma geral. Não só exclusivamente pela CEPLAC, não só exclusivamente pela UESC ou qualquer outra instituição. Esse é o ponto, talvez o mais importante, o grande difusor, né, de tudo isso que vem acontecendo. A cadeia produtora do cacau, o que vem acontecendo paralelo nos bastidores, dentro das instituições, precisam ganhar vazão. Porque são essas informações que a sociedade produtora, que a sociedade consumidora precisa ter acesso. E quando a gente fala de pesquisa, a gente faz, sim, a grande ressalva a CEPLAC, mas não é só por causa da pesquisa, né, Cristiano? É por conta daquele tripé: extensão, assistência, pesquisa, que na verdade não é nem um tripé, é um quarteto, né? Educação, tudo que foi construído em torno desse desenvolvimento. Acho que o SIC é uma grande ramificação do que a CEPLAC plantou, as pesquisas da UESC são ramificações do que a CEPLAC plantou. E tudo isso faz com que haja sempre esse olhar carinhoso, esse olhar atento e super protetor da sociedade cacaueira como um todo para essa grande instituição que a gente sempre vai batalhar para que ela seja revitalizada. E quando a gente pensa na revitalização, Cristiano, aí aqui é uma linha editorial da TV, a gente pensa numa revitalização agregando valor. E esse valor é unindo o SIC, é unindo o UESC, é unindo Instituto IF Baiano, e unindo as inúmeras instituições que trabalham o cacau em prol deste fortalecimento. A gente, para crescer em um setor, não precisamos destruir, precisamos unir força, braços, para que ele se torne cada vez mais forte e grandes referências no mundo. E aí eu queria que você, dentro dessa problemática, CEPLAC, pesquisa, a gente entra também nessa questão das demandas da cacauicultura. Porque na pesquisa a gente observa um grande olho, para as problemáticas, a potencialidade. Eu queria que você citasse aqui as principais demandas da cacauicultura e o que é que vocês estão fazendo para ajudar a solução dos principais problemas que envolvem aí produtores, consumidores e toda a cadeia produtora do nosso cacau. Perfeito, Caliana, e bem na linha do que você acabou de dizer, né? A gente sabe que a cadeia do cacau é uma cadeia complexa e que enfrenta inúmeros desafios. E como cadeia, a gente sempre teve a CEPLAC, né, como uma das principais instituições responsável pelo segmento da cacauicultura. Então, a gente sabe que hoje o fortalecimento da CEPLAC, ou melhor dizendo, a requalificação da CEPLAC é extremamente necessária. E o SIC ele vem contribuindo para que esse processo ocorra, né? A gente vem aí, inclusive, começando localmente com a Lucimara e com outros pesquisadores, buscando recursos, buscando colaborações estratégicas para que a CEPLAC consiga ter a função que ela já teve no passado. Talvez não a mesma função, né? Mas mais uma função de grande instituição articuladora, gestora, promotora do ambiente inovador, promotora dessa articulação e, principalmente, gestora de um ambiente de governança para a cadeia do cacau. Porque, como eu falei anteriormente, da questão do monopólio, também a gente não pode esperar que uma instituição ou outra resolva o problema de uma cadeia gigantesca como é a cadeia do cacau. Então, hoje a gente tem focado algumas ações nesse fortalecimento, nessa requalificação, mas, infelizmente, nosso foco, ou felizmente, tem sido na melhoria do cacau brasileiro, né? O foco do SIC, a principal bandeira, o que a gente levanta em todas as discussões, é o foco da melhoria da reputação do cacau nacional, né? Foco também na capacitação dos produtores. A gente começou recentemente um projeto de qualificação, de treinamento e requalificação desses produtores, porque no passado, Caliana, todo produtor de cacau sabia classificar cacau. Hoje em dia, quase nenhum sabe.
E se a gente fala do movimento de qualidade, que se a gente pega o café como espelho, no café especial, por exemplo, todo produtor de café especial sabe fazer o cupping, né, que é provar o café e dizer se aquele é um café riado, bebida dura, bebida mole, se é um café de X ponto, se é, né? Então, hoje esse conhecimento, ele quase não existe na cadeia do cacau, e a gente está vendo um movimento muito grande de cacau fino, cacau prêmio, cacau superior, mercado bean to bar, valorização das origens, da qualidade. Essa cadeia precisa estar preparada. E esse é nosso papel. Não estamos fazendo isso sozinho. A gente tem também diversos parceiros e atores, e a CEPLAC é um deles nesse aspecto de construir uma pauta para treinamento, requalificação do produtor. Hoje, por conta das demandas de classificação de cacau, geradas principalmente pela ocorrência de monilíase, o SIC teve um papel estratégico na capacitação de técnicos, por exemplo. Então, uma das ações que a gente vem desenvolvendo, também com parceria com o MAPA. Nós requalificamos ou qualificamos técnicos classificadores no Acre, em Rondônia, no Pará, na Bahia, em parceria com a DAB, em parceria com o MAPA, né? Principalmente por conta daquilo que eu te falei. O SIC hoje é o único laboratório credenciado no MAPA para fazer esse processo. Então, a gente vem ajudando, a gente precisa de cada vez mais laboratórios, a gente não quer ser o único, não estou aqui dizendo que, né, engrandecendo ou trazendo um protagonismo para o SIC, não é essa a ideia. A ideia é que a gente quer atuar nos bastidores, a gente quer dar protagonismo para quem merece ter protagonismo, mas a gente vem contribuindo da forma como a gente pode, né? E a gente também enxerga a gente, sabendo das dificuldades e todos os problemas dessa cadeia, que são inúmeros, né? Como um elemento estratégico nós temos hoje, nós elegemos hoje a Câmara Setorial como um grande fórum de discussão. É importante ressaltar aqui que a Câmara Setorial do Brasil, em Brasília, ela possui representações de toda a cadeia, dos produtores, de sindicatos, das indústrias processadoras, das indústrias chocolateiras, de atravessadores, né? Uma diversa gama de instituições que atuam na cadeia do cacau, uma diversa gama de instituições que naquele fórum possuem representatividade. Então, a gente acha que, como estratégia, esse é hoje um dos melhores caminhos para se pautar qualquer discussão dentro da Câmara Setorial. Talvez outras instituições possam participar desse movimento, mas a gente precisa ter representatividade nessas instituições, elas realmente precisam representar o segmento que elas estão pleiteando ali. Optamos por esse caminho justamente para evitar essas pautas desarticuladas, né? Imagina uma cadeia de 93 mil produtores, segundo dados do IBGE, né, que somos 93 mil produtores no Brasil inteiro, toda hora aparecer demandas de produtores para o Ministério resolver. Então, a ministra Tereza, na época, ela elegeu as câmaras setoriais como um instrumento validado para demandar processos, problemas, temas relacionados à cacauicultura. Isso em todas as câmaras. E a gente aposta nesse modelo, porque lá dentro a gente tem hoje, na gestão do Guilherme Moura e depois agora com a gestão do Milton, um ambiente verdadeiramente de discussão, né? Ideias pautadas na discussão técnica, qualificada, muitos avanços a gente atingiu aí recentemente com as ações da Câmara Setorial, nem tudo, infelizmente, é publicizado, e aí fica a minha crítica também nesse processo. Talvez a Câmara Setorial precise ser um pouco mais aberta na divulgação dos assuntos que são tratados a nível de Câmara Setorial, mas nós tivemos, por exemplo, aqui citando bem rápido, um incremento muito grande do acesso a crédito na cacauicultura, e cacau tem acesso a crédito, se a gente comparar com a alface tem mais acesso a crédito do que cacau tinha, acho que ainda continua tendo, mas uma ação estratégica da Câmara Setorial de discussões com bancos, instituições de financiadoras, várias reuniões que participei desde 2019, a gente teve um salto do acesso a crédito na cacauicultura brasileira. Ainda temos problemas, ainda enfrentamos dificuldades na nossa região, mas a gente elege hoje, enxerga, né, essas demandas da cacauicultura, a Câmara Setorial como um importante elo. E aí também faço a ressalva para as câmaras setoriais estaduais. A da Bahia, que foi recentemente aberta, acho que a de Linhares, que está sendo, do Estado do Espírito Santo, também está sendo provocada. Eu acho que nesses fóruns é que a gente qualifica as discussões, é que a gente encaminha, de fato e verdadeiramente, projetos para serem executados pelo Ministério ou pela sociedade, mas sempre com apoio, com aval do MAPA, né? Não trazendo sempre
demandas de forma desarticuladas e que não são representativas, como eu falei. Não é possível que uma cadeia, não é possível que instituições que representem uma cadeia de 93 mil produtores tenham 200, 300 representantes. Isso não é representatividade. A gente precisa buscar uma representatividade verdadeira e galgar aí, ou tentar discutir assuntos de extrema relevância para a cafeicultura de forma colaborativa, né? E sempre visando o maior impacto possível na cadeia, de forma geral. Estamos aqui no Papo Produtivo, conversando com Cristiano Vilela, diretor científico do Centro de Inovação do Cacau. Cristiano, recentemente o SIC foi citado aí pela presidente da Associação Nacional dos Produtores de Cacau, numa fala aqui no nosso canal, no programa Papo Produtivo, esse que você está neste momento, e o SIC nos acionou, né, você, para ter o seu direito de resposta e, como já disse no começo, primando pela transparência e pela cooperação na cadeia produtora do cacau. A gente quer ouvir vocês. Nós queremos saber o que é que vocês têm a dizer em relação ao pronunciamento da Vanusa Barroso, presidente nacional dos produtores de cacau. Perfeito, a gente agradece imensamente esse espaço, né? Eu acho que essa oportunidade de debater esse tema de forma mais qualificada. E aí que eu faço uma ressalva, Cariana. A gente julga importantíssimo a necessidade de se ter uma associação representativa dos produtores de cacau brasileiros, né? Mas também reforço que essa precisa ser de forma, de fato, representativa. Nós somos uma cadeia, como eu falei, de mais de 93 mil produtores, e segundo o IBGE, aí, nesse levantamento feito pelo IBGE em 2017 e a Fiesp, é uma cadeia de 3,8 bilhões de reais, né? E nós mesmos tentamos fomentar a criação de uma associação de produtores de cacau de qualidade e sustentável, né? Mas que a gente hoje não vê vazão para se fazer isso, porque também não teria representatividade. O número de produtores que estão imbuídos desse processo ainda é muito pequeno, né? E a gente faz isso olhando para experiências exitosas do próprio café, né? O café tem a BSA, Brazilian Specialty Coffee, que é uma associação de produtores especiais, de cafés especiais, que ganhou notoriedade, reconhecimento internacional e elevou a imagem do café brasileiro. A gente vem buscando a mesma coisa com cacau, e a gente julga extremamente pertinente a criação de uma associação de produtores. Mas ressaltamos que nos últimos anos a gente teve alguns avanços na cadeia que foram construídos em um ambiente de diálogo, né? E gostamos muito dessa abordagem de diálogo, de debate qualificado, da discussão realmente tecnificada. Nunca numa abordagem de desarticulação, de briga, de provocação. Eu não tenho esse perfil e imprimo isso para o Centro de Inovação do Cacau. Esse não é o caminho que a gente quer trilhar dentro da cadeia do cacau. O melhor caminho sempre é do diálogo, sempre é da discussão qualificada, sempre é a busca do entendimento. E aí, entrando no ponto, a presidente da NPC, ela falou nesse programa sobre assuntos que já foram discutidos, inclusive, dentro da cadeia do cacau, que já passaram pela cadeia do cacau. Um desses assuntos foi sobre a utilização do brometo de metila, né? Ela não teve preocupação, talvez, de se aprofundar no assunto, né? De entender um pouco mais a fundo a questão do brometo de metila, sua função, para que ele é usado, se tem ou não substitutos. Desconhece que, em 92, o brometo de metila ele foi incluído como substância que destrói a camada de ozônio, então entrou lá como SDO. Em 1987, o Brasil ele entrou como signatário do Protocolo de Montreal, no Canadá, para justamente combater substâncias nocivas à camada de ozônio. Então, o Brasil ele é signatário desse acordo de 1987. E foi estabelecido nesse acordo metas para que o Brasil abolisse a utilização de algumas substâncias. O exemplo mais clássico são dos gases que eram utilizados lá em refrigeradores, em equipamentos de ar-condicionados, que foram substituídos. Hoje ninguém mais usa, né, CFOs lá especificamente. E o brometo de metila, por ter se enquadrado como gás destrutivo à camada de ozônio, também passou a constar na lista das substâncias proibidas dentro do Acordo de Montreal. Então, essa discussão é uma discussão bem anterior a essa questão que foi trazida
pela presidente da ANPC, só fazendo esses esclarecimentos. O Brasil estabeleceu meta de reduzir até 2005 e de abolir totalmente até 2015. Então, todas as ações que foram realizadas com relação ao bromito de metila foram em observação a essa política internacional, aos acordos que o Brasil firmou no passado. A fosfina tem uma atividade bem similar no combate às pragas que foram citadas ali. E é importante ressaltar, né, que 3 pragas que são insetos, uma praga fúngica e uma praga que é dita estriga, mas estriga é uma classe de plantas que inclui mais de 50 plantas, mais de 50 ervas daninhas, né, que estão hoje em portarias específicas do mapa, lá categorizadas e listadas. Então, é importante ressaltar isso, e dessa forma, a avaliação do uso de brometo de metila e sua eliminação do Brasil, ela passou, ao longo desses anos, por toda essa revisão. E precisamos lembrar também, pontuar também, e isso é muito importante de falar, da toxicidade do brometo de metila, né? É um composto que se enquadra na classe 1, faixa vermelha dentro dos agrotóxicos. É um dos compostos mais nocivos que existe, inclusive a saúde humana, né? Danifica o sistema renal, o sistema nervoso central. Então, é esse o tipo de defesa que essa associação quer ter nesse momento, de voltar a utilizar uma substância altamente perigosa, que é prejudicial à saúde humana e que não é a única opção para o tratamento de quem está falando. Quando a gente fala de pragas, a gente tem lá na lista de insetos, eu não sei se todo mundo sabe, mas para matar inseto basta colocar CO2 também, né? Gás carbônico. Então, é um eficiente controlador de insetos e que a gente esquece que existe. Então, tem fosfina e tantos outros aí que podem ser utilizados. Então, eu, particularmente, não acho que essa deveria ser o mote da discussão, né? Questionar uma coisa que foi discutida tecnicamente por pessoas extremamente capacitadas no Brasil inteiro. Não foi só aquela nota, a nota que a IPC lançou, é uma provocação e um chamamento para as metas que o Brasil tinha atingido. Então, é importante trazer isso tecnicamente, né? Importante frisar também que o mapa, e aí eu faço aquela ressalva, o mapa, ele instituiu o Programa Nacional de Prevenção de Vigilância de Pragas Quarentenárias, com a portaria 131 de 2019, né? Então, fiscalização, e aí eu volto de novo, fiscalização fitossanitária é prerrogativa exclusiva do governo, e tem sido assim. A CEPLAC não fazia fiscalização fitossanitária, o mapa sempre fez, o órgão que faz aqui em Ilhéus é a Vigiagro, e diga-se que os fiscais da Vigiagro devem ter se sentido ofendidos também por ouvir dizer que a situação está, fazendo aspas ao que ela falou, afrouxada, o que não está. O rigor continua da mesma forma como sempre esteve, né? E que atualmente encontra-se oficialmente regulamentadas todas as pragas quarentenárias ausentes no Brasil. São mais de 700 espécies. A gente está falando só de meia-dúzia, são mais de 700 espécies com registro na Instrução Normativa 39 de 2018, né? Que está lá a lista completa de todas elas. Então, já tem essa lista publicizada. E a Vigiagro, o PNPV do PQA, né, que é o Programa Nacional de Quarentena de Pragas, eles vêm desempenhando esse papel. Então, hoje, esse papel é ainda desempenhado pela Vigiagro, pelo MAPA, e o SIC não tem nada a ver com vigilância fitossanitária, né? E outro ponto relevante de apontar aqui é que a presidente da associação ela traz informações incorretas sobre o SIC, imputando aí fatos ofensivos à nossa reputação, e eu já adianto, isso caracteriza crime, né? É bom a gente falar as coisas com ciência do que está falando. Não é só a ofensa, porque fica difícil, Kalina, eu estou tendo que pedir um espaço aqui para você, para falar a verdade sobre o papel que a gente vem cumprindo nesse processo. Porque senão daqui a pouco já tem não sei quantas mil visualizações no vídeo de vocês, esse assunto se alastra como um rastro de pólvora dentro da cadeia do cacau, e o SIC passa, sim, a ter aí uma mácula na sua reputação, dizendo que a gente está fazendo as coisas de forma ilegal, né, ou afrouxada, como foi dito, e dizendo que a gente faz fiscalização fitossanitária, o que é uma inverdade. Então, e eu abro aspas aqui para a fala dela, né, que ele diz que o diretor da CEPLAC, senhor Valdec, retirou das suas funções técnicos da CEPLAC que faziam fiscalização fitossanitária e colocando essa função a cargo do SIC, passando para uma empresa privada,
essa função, né? E afrouxando os procedimentos nas palavras dela. Então, isso é uma inverdade, isso é difamação da nossa imagem, da imagem do SIC, e talvez eu espere até uma retratação do que ela falou, né? Se dignar a isso, né? Então, a gente considera isso como uma mentira, uma desinformação, e eu gostaria muito de ouvir da presidente da NPC uma retratação sobre isso, porque o que ela está falando não é verdade, né? Está contribuindo para se alastrar uma desinformação. Não tem nada a ver fiscalização fitossanitária, que é feita da forma como eu acabei de citar aqui, pelo mapa, pela Vigiagro, muito bem feito, por sinal, com classificação de produtos de origem vegetal, que é aquilo que eu te falei do padrão de qualidade, né? É estritamente relacionado a padrão de qualidade, né? E a gente, nesse processo, Kaliana, é bom que se diga, é possível que a gente verifique durante a classificação de cacau a presença de insetos? É possível. Qual o procedimento? A gente recolhe, fotografa, manda para a Vigiagro as amostras e a Vigiagro manda para o laboratório que é hoje credenciado dentro da rede Lanagro para fazer as identificações e entrar com os procedimentos cabíveis quando isso ocorre. Então, isso é feito, sim, por pessoas técnicas, qualificadas e que dominam o processo, né? E eu acho muito, muito perigoso as pessoas começarem a fazer acusações ou informações como eu não sei se isso acontece, mas é assim. Então, dessa forma, ela está trazendo uma informação equivocada. E é muito importante dizer que hoje o SIC classifica a Cacau como um único laboratório habilitado, né, que faz esse procedimento no Brasil e na região, e fazemos isso também com rigor da lei e seguindo o que está na IN 38, né, que a gente aí vem trabalhando para também modificar, porque a gente acredita que esse padrão de qualidade ele precisa ser melhorado, aprimorado e refletir o comércio que existe dentro do cacau. Então, eu só agradeço essa oportunidade de poder falar aqui para a TV Cacau e deixar claro para todos os ouvintes aí do canal TV Cacau e todo mundo que porventura tem acompanhado as falas da presidente da NPC, que isso é uma inverdade, né, que as coisas não acontecem da forma como são ditas. Isso é um crime previsto no artigo 138, 139 do Código Penal brasileiro, e seria muito interessante as pessoas prestarem atenção antes de sair falando, abrindo a boca e acusando ou nomeando, né, as instituições, imputando a elas ações que elas não estão fazendo. Então, muito obrigado por essa oportunidade. Então, as informações apresentadas ficaram esclarecidas. Definitivamente, pelo seu pronunciamento, o SIC não tem ligação com o controle fitossanitário da chegada do cacau no nosso porto, correto? Corretíssimo, corretíssimo. Então, assim a gente mantém o posicionamento de esclarecimento e de zelar pela transparência da informação. Qualquer outra pessoa que tenha se sentido citada nessa entrevista tem o espaço aberto aqui na TV Cacau para que seja informado, seja esclarecido e trazido para o nosso público-alvo, que são vocês, produtores de cacau, consumidores de chocolate no todo, toda informação que prime pela verdade e pela transparência. Cristiano, muito obrigada por ter vindo aqui à nossa TV Cacau, participar desse papo produtivo e trazer essas informações para o nosso seguidor. A gente que agradece, o SIC que agradece essa oportunidade, né, de debater um pouquinho e trazer a verdade à tona. Então, muito obrigado aí pelo espaço, Kaliana. Coisa boa. TV Cacau, produzindo conteúdos com fruto do conhecimento.